já que esse foi o ponto, que é a atração e a escolha do candidato, é, não menos importante, a questão da retenção. Vejam bem, todo o esforço realizado para atrair o candidato e escolher dentre aqueles que atenderam ao chamamento da empresa e, portanto, essas pessoas que foram contratadas, já são funcionários com carteira assinada, etc., precisam de um retorno, precisam de uma retenção. Por quê? Senão todo aquele esforço de atração e escolha foi por água abaixo, provocando um custo de rotação do pessoal que normalmente é indesejado do ponto de vista organizacional. Bem, a questão da retenção envolve algumas ações estratégicas que as empresas podem se valer. E nós abordamos na semana passada a questão do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos e que eu vou novamente postar um texto sobre essas práticas que a empresa pode lançar mão. Mas principalmente, por exemplo, uma das questões básicas, né? Uma empresa não é um clube de amigos e tampouco as pessoas não foram concebidas para atuar em organizações. No entanto, as organizações dependem das pessoas e as pessoas dependem das organizações no mundo moderno, no mundo atual. Portanto, a questão do pagamento ela é muito importante. Ou as formas de pagamento. Não precisa ser somente a questão do salário direto. Nós estamos falando aqui de uma situação um pouco mais ampla de retenção de talentos, que são programas de remuneração. Que salário é o pagamento por uma contraprestação de serviço prestado. Isso já foi lá nas legiões romanas transformado em salário, e daí o salário que nós conhecemos hoje. Esse é o salário base, o salário contratual. No entanto, a remuneração tem um conceito mais amplo, que envolve as reciprocidades e as recompensas. E nesse sentido, como reciprocidades e recompensa, nós temos alguns programas que podem ser lançados mão. Um dos mais proliferados aí a partir do ano 2000, com a Lei 10.101, é a participação nos lucros e resultados. Olhem bem, nós estamos falando de participação nos lucros e nos resultados. Algumas empresas têm o chamado PPR, só Programa de Participação nos Resultados. Outras empresas têm o pacote completo, Programa de Participação nos Lucros e nos Resultados. Bom, mas independentemente do programa, com toda certeza é uma ação de retenção. Por quê? O sistema meritocrático leva em conta o esforço, o empenho que cada colaborador tem para com os resultados organizacionais. E nada mais justo do que ele ser parte, né? Receber uma parte dessa ação, partilhar, né? Estar com. Participação é a ação de participar. E, portanto, o momento que a gente tem essa forma de pagamento, as pessoas vão se sentir mais valorizadas, prestigiadas, porque há um esforço recompensado. A teoria da expectativa, de Victor Vroom, diz que nós todos temos expectativas. Sim, com toda certeza. E aí, se essas expectativas são atendidas e até superadas, o meu grau de engajamento, o meu grau de comprometimento pode aumentar. Mas, evidentemente, como eu disse, uma empresa, em não sendo um clube de amigos, é necessário fazer medições, ou a chamada avaliação de desempenho. Eu até ampliaria para avaliação e aprimoramento do desempenho, porque a avaliação de desempenho introduzida no Brasil há cerca de 5 décadas, 50 anos, mais ou menos, ela tinha uma finalidade de promover ou de punir. E, na verdade, quando se fala em avaliação e aprimoramento do desempenho, e dadas as transformações organizacionais que cada dia são mais velozes, aproximando muito rapidamente o futuro do presente, há necessidade de aperfeiçoamento de forma constante. Isto é uma responsabilidade da empresa. Tá? Também é um desejo e uma responsabilidade do trabalhador, com toda a certeza, porque uma coisa também
é a questão da carreira, isso está atrelado à avaliação de desempenho, que envolve o desenvolvimento do emprego e o desenvolvimento da carreira. Ora, o primeiro, o desenvolvimento do emprego, é responsabilidade da empresa, tá? No sentido de ter uma trajetória ascendente, lateral, diagonal, que oportuniza o trabalhador a galgar novos postos e, consequentemente, novos desafios, novos desempenhos e, consequentemente, maior remuneração. No entanto, quando se fala de desenvolvimento de carreira, que é o segundo viés, sua carreira é problema seu e suas conquistas são méritos seus. Então, quando se fala de desenvolvimento de carreira, nós estamos falando de algo pessoal. Eu preciso estar em constante atualização, dadas as transformações. Logo, a atualização do chá, atualização dos conhecimentos, atualização das habilidades e também a atualização das atitudes. E evidentemente que a empresa pode aí se valer de uma ferramenta que se fala muito, que é a pesquisa de clima organizacional, ou ainda a pesquisa de qualidade de vida no trabalho, ou também, na atualidade, as pesquisas de engajamento. Ao fazer essas pesquisas, nós vamos saber qual é o grau de satisfação e de importância que os trabalhadores dão às práticas de gestão de pessoas nas empresas. E aí nós temos aquele programa que é as 150 melhores empresas para se trabalhar. O que é uma empresa melhor para se trabalhar do ponto de vista do empregado? Aquela que tem um pacote de retenção que atenda às suas expectativas e às suas necessidades. Muitas vezes, se nós olharmos as estatísticas, o pagamento, o salário, está lá em quarto, quinto nível. O ambiente físico, o ambiente mental saudável para se trabalhar, está lá no ranking em primeiro lugar. Então, a liderança, o líder, a comunicação, a certeza de que o que está se repassando é adequado, hoje em dia supera a questão do pagamento. Então, ao falar sobre retenção de mão de obra e de atração, as duas coisas estão intimamente relacionadas. E aí a ideia básica é que a gente possa desenvolver nas atividades subsequentes, por exemplo, a aula do dia 26 de março, nós pretendemos trabalhar com uma tendência de RH, com um RH holístico, ou a previsão de demanda e análise de mercado de recursos humanos, não só em tempos de crise, esses últimos 6 anos, 2014 até a presente data, com esse contingente, ou esse exército industrial de reserva que está disponível, algo próximo de 12 milhões de pessoas desempregadas, e esse número pode ser até maior se levarmos em conta aqueles que trabalham na informalidade, aqueles que são autônomos e que não têm uma atividade, e principalmente em tempos de coronavírus, que a gente vê, né, clínicas dentárias, clínicas médicas, serviços de um modo geral sendo cancelados. Eu acabei de ouvir o Leandro Carnal numa entrevista aqui para a Rádio Gaúcha, ele comentando que ele vai vender puxa-puxa, rapadura em Tramandaí porque as suas palestras foram todas canceladas. Claro que isso em tom de brincadeira, né? E dado que ele com 57 anos não pode vender o corpo. Mas mesmo em tempo de coronavírus, teria que dizer para ele, não é recomendável vender o corpo. Então, ou mesmo vender puxa-puxa e rapadura no mercado. Mas as pessoas precisam sobreviver. E aí, esse número de 12 milhões pode chegar aí a 30 milhões, ou possivelmente metade da população economicamente ativa, ou aqueles que estão em condições de ter alguma atividade laboral, seja ela com vínculo empregatício, autônomos ou prestadores de serviços profissionais, como os médicos, os dentistas, os palestrantes, né, os consultores, enfim, de um modo geral. Eu, particularmente, sou consultor e como tenho os meus 65 anos, sou obrigado
a estar recluso. E estou fazendo a minha parte até para que não se prolifere a questão do coronavírus. E a questão da consultoria tenho feito remotamente. Ainda bem que nós temos esses recursos, videoaulas e interação com a internet. Oxalá que não caia. E podemos aí, na sequência, tirando essa aula de hoje, possivelmente a aula do dia 26, a gente possa utilizar a ferramenta Zoom. Ou seja, no período da nossa aula das 19h15 até às 20h45, nós podemos interagir, né, em videoconferência, como já se tem feito, ou outros colegas já têm feito. Isso será uma experiência. A todo desafio, a toda crise, é exercitada a criatividade do ser humano. Então, vamos enfrentar esse desafio com galhardia. Espero que você tenha apreciado. Eu vou abrir lá na nossa página do Moodle um fórum para debate sobre atração e retenção. Sobre essa atividade, atração e retenção, nós já temos a atividade lá postada sobre o Banco Santander. Então, dessa semana para a semana que vem, é só o trabalho efetivo de assistir a essa videoaula e eventualmente colocar alguma opinião, alguma dúvida, algum questionamento lá no fórum para debates, que é um exercício interessante porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega. E aí a gente vai, dessa forma aí, trabalhando interativamente. Um abraço a todos e cuidem-se. Álcool gel, lavem as mãos e tudo mais que está sendo recomendado. E que tenhamos aí um bom final de semana e até a próxima.